Olá, pessoal do YouTube! Como vocês estão? Eu achei que esse vídeo nunca fosse existir, mas veja bem, ele está aqui entre nós e nesse vídeo a gente vai conversar sobre Rhythm of War, ou Ritmo de Guerra, que é o livro 4 dos Relatos da Guerra das Tempestades, que eu fiz a minha leitura em inglês e vim discutir com vocês. De acordo com o que eu fui lendo, eu fui fazendo algumas entradas. Esse vlog ficou uma mistura de vlog com eu sentando e falando muito, então a gente tem um vlog bem grande aí. Vocês vão me ver hablando muito. No final eu fiz uma explanação enorme sobre o final e tal, teorias e etc. Mas eu queria que você desse like nesse vídeo, compartilhasse, deixasse o seu comentário. Esse canal é um canal novo, então tudo que você faz para poder divulgar, se inscrever, é uma coisa que dá super vantagem para mim aqui, que ele acaba sendo entregue para outras pessoas. E se você puder hypar esse vídeo, é só você dar like no vídeo e vai aparecer uma opção de hypar. Assim o YouTube entende que ele tem que entregar meu conteúdo para as outras pessoas. Vamos conectar pessoas que gostam de Brandon Sanderson e fantasia épica aqui nesse YouTube. Acompanhe aí o vlog, me diz o que você achou e não deixe de deixar aquela sua teoria aí embaixo. Nesse momento, a gente já tem em nossas mãos o Wind and Truth, mas eu ainda não li. Então eu decidi finalizar esse vlog com todas as minhas considerações antes de eu ter a influência de Wind and Truth na minha cabeça. Comecei esse vlog lá em novembro, se eu não me engano, e terminei ele em fevereiro de 2025. Ou seja, a gente ultrapassou tempo aí com esse vlog, mas espero que vocês gostem muito. É isso, então acompanhem o vlog aí. Então vamos falar de Rhythm of War, gente, vamos! Vocês me obrigaram a fazer esse vídeo. Aqui no Brasil só chegou até Sacramentadora, mas vamos conversar um pouquinho aqui então de Rhythm of War, tá? Bom, desde que eu fiz o vlog de Oathbringer, fiz uma parte com spoiler, outra parte sem spoiler, sinto que ficou um pouco confuso. Pessoal, teve galera que gostou, a maior parte gostou, mas teve a galera que achou que poderia ter feito de outra forma. Isso aqui tá sendo tudo muito novo pra mim, tá, gente? Então, dessa vez, eu quero fazer com spoiler desde o início. A única coisa que vou fazer aqui é dividir o vídeo em parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, enfim, quantas partes tiver o livro, porque aí eu vou conseguir falar de cada parte sem comprometer, falando lá do final do livro, e aí eu vou fazendo assim, e vocês podem ver esse vídeo ou por partes, ou depois que você terminar a leitura, vai e vê tudo. No dia que eu tô gravando esse vídeo, chegou aqui em casa a Sacramentadora, nesse tamanho, gente! E vocês sabem que eu li inglês, e eu acho que nada mais justo do que começar esse vídeo trazendo um pouquinho do que rolou no final de Oathbringer pra você lembrar onde é que você tá se enfiando. Não vou ficar com isso aqui na minha mão, por óbvios motivos de não aguento, simplesmente por isso. Eu peguei os pontos principais de Sacramentadora que a gente poderia conversar aqui. E o que rolou aqui no final de Sacramentadora? Eu vou ficar olhando pra cá porque eu fiz os meus tópicos pra gente conversar, tá? No final aqui de Sacramentadora, a gente tem a batalha do Dalinar contra o Odium lá em Tailenar. Tailenar. É sempre nome muito confuso, né, gente? E lembrando mais uma vez, às vezes eu tenho confusão do termo em inglês e o termo em português. Vocês me perdoem, porque agora minha cabeça já é uma grande mistura, nada mais faz sentido, mas tudo faz sentido, tá? A gente tem essa grande batalha lá e a gente descobre que o Dalinar é capaz de abrir a perpendicularidade de honra, que é um dos poderzões aí que ele descobriu. Que é essa bendita perpendicularidade? É a união ali temporária do mundo físico, dos reinos físicos, cognitivos e espirituais. Físico, cognitivo e espiritual, sem plural. Então a gente descobriu isso daí, com isso a gente sabe que ele consegue recarregar ali Luz das Tempestades pra galera no meio da batalha, e ele venceu o Odium na força da vontade ali, porque todo aquele esquecimento que o Dalinar teve e aquela fase de aceitação que ele foi tendo em Sacramentadora, Oathbringer, ele levou a esse final que foi suficiente para ele poder lutar contra Odium e não fazer com que ele vencesse, tá? Além disso, ao final de Oathbringer, a gente vai ter uma Shallan um pouco mais tranquila em relação às personalidades dela. Ela faz essa mudança de personalidade muito rápido. Ela tem a Veil, que eu acho que ficou como Vel, a Radiante e a Shallan, a princípio. Só que a gente vai ver também que ela tá levando isso de uma forma mais leve, mas será que tá mesmo? E ao final ali ela vai se casar com a Dolin e ganhar as botas de presente de Galadin,
como presente de casamento, que eu achei fofíssimo, tá? O que rolou nessa guerra também? O Rocha puxou um arco fractal e Amaran levou o Amaran de arrasta, que o Amaran tinha engolido uma gema lá. Eu ainda não engoli esse negócio, que eu quero ainda mais respostas. Que ele engoliu a gema, e a gema no caso com uma luz dentro, né? E essa gema fez com que ele tivesse poderes, etc. E o Rocha, simplesmente um humano, pegou um arco fractário, que é para uso de pessoas com armadura fractal, e vai lá e mata o Amaran. O que acontece para ele fazer isso é uma coisa que a gente vai descobrir lá em Downshard, que é um conto. Então eu não vou falar spoiler aqui, mas a explicação desse momento está lá. Caso você queira ler, já pode ler Downshard, que lá vai ter essa explicação, tá? O que acontece com o Szeth? Gente, eu amo o Szeth, eu amo o Szeth. Ele descendo e chablau em todo mundo com a Nightblood. Foi isso que aconteceu com o Szeth. E ali, né, no Skybreakers, eles têm que fazer o juramento a uma pessoa ou um juramento a seguir alguma coisa, né? No caso do Szeth, o Nail fala que ele tem que escolher o que ele vai ter que jurar. Alguns juram seguir o Nail, que é o arauto, alguns juram seguir, enfim, outras coisas, outros princípios, e o Szeth escolheu seguir o Dalinar, como ele, assim, o Szeth e a Nightblood, por incrível que pareça, são duas pessoas que não conseguem diferenciar muito bem o bem e o mal. Então, o Szeth viu no Dalinar uma pessoa que poderia ter essa... Ele poderia colocar a confiança nele ali, né? Porque o Dalinar julgaria o que é bem e o que é mal, porque nenhum dos dois, nem a Nightblood, nem o Szeth, sabe o que é bem e o que é mal. E aí o Szeth vai lá em todo mundo, que foi, eu acho, uma das minhas partes preferidas, porque eu sempre gostei do Szeth desde o início. Então, assim, amei essa parte. Também temos os soldados, de maneira geral, um pouquinho antes dessa guerra, jurando os seus ideais, né? Teft, também tem o geral da Ponte 4, mais um pouco do resto da galera ali. Tem o Rain também, que é o único Parshendiano, isso, que não jurou nenhum voto. Eles têm medo de que ele receba o Espreno e etc, né? Os Esprenos também não gostam dele. Mas também tem essa pontinha solta aí dele. E a gente vai ter também o Renarin descobrindo que o Espreno dele foi um Espreno corrompido. O que isso é muito... Eu acho que isso vai dar muita coisa pra frente, tá, gente? Assim, a Jasnah foi lá... Jasnah, Janaína, tanto faz. Foi lá, levantou a espada pra o Renarin, mas ela não fez isso. Ela viu que no Renarin ainda tem a opção de redenção, que eles podem tentar resolver esse problema. O Espreno tá corrompido, mas não tá completamente corrompido. Jasnah, rainha de Alencar. Gente, minha mãe. Jasnah, Janaína, minha mãe, rainha. Amei, amei, amei. E com ela virando a rainha, que era o lugar do Elhokar, que foi também de arrasta, né? Ela virando a rainha, o filho do Elhokar, que foi salvo por uma galera lá que tava nessa expedição que eles estavam fazendo pra capital de Alencar, né? Desculpa, eu tive que reposicionar a câmera aqui, talvez tenha mudado alguma coisa. Eu perdi uma parte das coisas que eu falei igual pobre na chuva. Mas vamos voltar aqui. A Jasnah como rainha, obrigatoriamente, o filho do Elhokar vira segunda sucessão, né? Porque quando ele puder ser rei, ele vai ficar no lugar da Jasnah. Tudo bem. O Dalinar, como rei de Uritiro, que era o que ele tinha acordado com Elhokar antes dele morrer, faz com que o cargo ali de grão-príncipe vire do Adolin, que foi a pessoa que ficou ali de sucessão do Dalinar. E aí ficou essa organização aí. Vamos agora para Rhythm of War, tá? Que é a parte 1 que eu vou falar agora. Eu vou falar algumas coisas que aconteceram nessa parte que é legal você saber, até como um resumo para o Wind and Truth, vai que você vai querer ler também. A gente já vai iniciar esse livro com o ponto de vista da Navani, da morte do Gavilar. Todo o livro do Caminho do Relato da Guerra das Tempestades começa dessa forma. Então a gente vai ver a Navani, a gente vai ver que o Gavilar não era uma pessoa tão legal assim não, tá, gente? O Gavilar não era legal. Eu acho que tem mais coisa aí. A gente descobre também que o Szeth tá com uma esfera que o Gavilar deu pra ele, desde que ele morreu, né? E essa esfera parece Void Light, que é o que os Fused usam, né? A galera do outro lado, a galera do ódio usa. Só que parece que o ar ao redor movimenta de uma forma diferente. Tanto é que o Rain, que é Rain, é difícil falar o nome dele, Rain. Enfim,
O Parchandiano, que é amigo do Caladinho, galera da Ponte 4 lá, fala que o Void Light é uma coisa que parece que você quer absorver, você quer o poder. Enquanto essa é uma coisa que te dá um pouco mais de temor. Então é uma coisa ali extra. Esse livro já vai começar com pelo menos, eu acho que 1 ano depois do final da guerra que ocorreu ali. Enfim, né? Vamos ver o que é que vai dar. A gente vai ver a Navani como uma das personagens que vai narrar pra gente grande parte. Ela fala muito sobre Fabrial, gente, então às vezes ela vai falando, eu vou assim, tá, Mona, vai, anda, fala, porque assim, eu tô fingindo que eu tô entendendo o que você tá falando, eu só quero que você chegue na conclusão pra me dizer o que você tá falando, entendeu? Então ela fica lá muito tempo hablando sobre Fabriais, e é importante porque ela tá ali investigando a torre, investigando o retiro, pra saber se tem realmente ali um Espreno, que era o sibling, né, que aparentemente ou morreu, ou tá vivo, ou tá dormindo, ou não sei o que tá acontecendo. Enfim, ela tá ali estudando a torre, e isso é muito importante pra tudo, né, porque até agora, 1 ano depois do que rolou no livro anterior, a gente ainda não sabe muito sobre a torre, tem um monte de lugar escondido, enfim. A gente vai ter também um Caladinho com um estresse pós-traumático, né, então, além da parte de depressão dele, a gente vai ter esse Caladinho com tremedeira, não consegue mais entrar em batalha, ele dá uma congelada, né? Então, é bem interessante essa parte também, porque a gente vai ver o desenvolvimento dele e o Dalinar falando pra ele, meu amigo, você não pode mais continuar na frente do exército dessa forma, você vai ter que se retirar, fazer trabalho burocrático, fazer treinamento aqui, mas eu acho que ir para a guerra não é bacana mais você fazer. Então a gente vai ter o Caladinho ali tentando se redescobrir, né? Será que ele vai ter que virar cirurgião? Que era o que o pai dele queria desde o início. A gente vai ter o Lirim, que é o pai do Caladinho ali nessa primeira parte, porque ele vai lá, resgata a galera da cidade, né? E traz pra Uritiro. Então o Lirim monta ali uma galera, parte cirúrgica, né? Enfim, vai ter essa parte aí também. Lirim me irrita de uma forma, gente, assim, esse cara consegue me tirar do sério. No final da parte 2, sem spoiler aqui da parte 2, eu já tava querendo pegar o Lirim e jogar ele lá de cima de Uritiro. Ô, meu filho, vai lá embaixo e você segura o Zed Dancer aí, não deixa ninguém curar ele não, vamos deixar ele ir com Deus, porque assim, o cara chato, tá? A gente vai ver o Caladinho conversando com o Zahel também. O Zahel, ele é um personagem muito importante dentro da Cosmere. Ele vem de Warbreaker, ele é um personagem que a gente conhece lá. Se você viu o meu vlog anterior, eu já falei disso, você pode voltar lá e ver também. Então a gente vai ter ali essa conversa e o Zahel usando um pouco dos poderes dele, né? Com cores, com, enfim, várias coisas ali que, gente, só de ver isso já me dá assim, ai meu Deus, eu amo Warbreaker, desse jeito, sabe? Eu acho que da parte 1, essa é a parte mais importante, assim, e aí a gente entra nos interlúdios. A gente vai ter um interlúdio da Sil, gente, Silfrena. A gente vai ter um interlúdio dela falando um pouquinho lá sobre as coisas no geral. Ela fala uma coisa muito importante, que o pacto, o Oath Pact, que é esse pacto de honra que os arautos fizeram, quem fez esse pacto foi um Bondsmith, que é um cara da mesma classificação de cavaleiros do que o Dalinar. Ele que fez esse pacto, que fez com que os arautos fossem para Blaze, que é o lugar lá que eles ficam esperando, e prendeu a galera má, né, do outro lado. A gente descobriu que esse mesmo Bondsmith trouxe os humanos pra Roshar, porque a gente descobriu lá no final de Oathbringer, se você bem se recorda, que os humanos, na verdade, são os invasores, eles não pertencem ali. E que, na verdade, quem mora ali desde sempre são os Parchandianos, Parchamanos, Listeners e etc. Fused, da galera toda ali, é a galera de Roshar, enquanto os humanos foram as pessoas que estão invadindo. Então foi esse Bondsmith que foi importante ali. E aí a gente meio que encerra ali o arco da Sil nesse interlúdio, que eu quero muito que ela fale de novo. E a gente vai pro interlúdio de Sant Anat, que é um Unmade. E esse Unmade é o que tá lá em Kholinar, se você se lembra. Que ela deu uma ajudinha ali pra Shallan fugir, pra Shadesmar sem matar a galera. E ela meio que, dá pra ver que ela é meio rebelde, que ela tá ali a serviço do ódio, mas que talvez ela não concorde tanto assim. Ela tá meio que em cima do muro, fazendo umas coisas por debaixo dos panos. E isso é uma das coisas que eu acho que ainda vai render bastante. E a gente tem o interlúdio do Taravangian também, discutindo ali tudo que ele quer fazer, porque a missão do Taravangian é salvar o máximo possível do povo dele. Então eu achei bem interessante essa parte 1, porque ela foi muito mais rápida pra mim do que Oathbringer,
que foi um livro muito mais penoso. Nossa, gente, quando eu comecei a ler Rhythm of War, isso daí foi, tipo assim, acontecendo as coisas, e eu fui, nossa, que legal. Eu acho que é por ter tirado o Dalinar como narrador, sabe? Eu não sou muito fã do Dalinar, vocês sabem disso. Entendo toda a construção dele, eu entendi por que foi feito isso, pra poder chegar no final de Sacramentadora da gente sabendo o que tá rolando. Mas assim, ao mesmo tempo, eu não gostava dos capítulos do Dalinar, eu prefiro a Navani. Navani é muito mais inteligente, gente, pelo amor de Deus. Navani, minha mãe também. Então, assim, eu gostei muito mais de ter a Navani como narrador, então isso andou muito mais rápido. E o que a gente vai ter na parte 2, então, gente? Desculpa que eu tô aqui falando pra caramba, espero que você esteja lavando louça, arrumando sua cama, arrumando casa, fazendo alguma coisa aí, só me ouvindo, porque eu tô aqui falando pra vocês. Põe aí o podcast, galera. Não sei se tem aí na casa de, no estado de vocês, mas eu amo a água de São Lourenço. São Lourenço e Caxambu, pra mim, são as melhores águas com gás. Elas são naturais, enfim, bem mais gostosas. O que vai rolar, então, ali no início da parte 2? A gente vai ter a missão do Adolin e da Shallan de ir pra Shadesmar. Então, a parte 2 tá bem dividida. Eu acho que os núcleos foram cada um pra um lado. Shadesmar com Adolin, Shallan e a galera, os Lightweavers. É tanta gente, é tanta esprena, é tanta coisa que eu já tava assim, meu Deus, o que tá rolando aqui? Eu não consigo saber quem que é quem. Mas em algum momento a gente vai ter que saber, né? A gente vai ter o Dalinar indo com Taravanjan numa missão, e o Taravanjan já assim, querendo trair o Dalinar, né? Já tá ali nos planos dele. A gente vai ter a Navani na torre e o Kaladin que ficou pra trás, não foi pra nenhuma missão, porque assim, o pobre quer paz. Ele quer trabalhar como cirurgião, que é coisa que ele consegue resolver. A depressão dele tá braba, entendeu? Ele, inclusive, começou ali um grupo de tentar fazer recuperação dos soldados e de pessoas que têm os mesmos sintomas que ele. Eles não usam essa palavra depressão, a gente sabe que é depressão, mas ele tenta recrutar ali, fazer um grupo dessa galera para poder melhorar esses aspectos aí da depressão, porque eles trancavam essas pessoas em lugares escuros, então é muito interessante ver como que o Brandon também tá levando isso daí pra frente, né, falando sobre depressão. Eles trancavam essas pessoas em lugares escuros, eles não tinham a recuperação, e aí o Kaladin tá fazendo aquela roda de conversa para as pessoas poderem partilhar aquilo que elas estão sentindo também. Então, pelo caminho que a gente tava vendo, o Kaladin tava indo muito pra uma parte mais médica, né, poxa, eu vou ajudar aqueles que eu preciso ajudar, né, aqui, sem eu ter que me enfiar em guerra, sem eu ter que me enfiar em batalha, lutar com as pessoas, enfim. Durou pouco, né, gente? Porque em contraponto a gente tem Dalinar num canto, Adolin num canto com a Shallan, o Kaladin com a Navani na torre, e o que a Venli tá fazendo? Venli com a Raboniel, que é simplesmente uma das 9 lá, era uma das 9 importantes lá, entre a galera dos Fused, dos sei lá o que, dos Deep Ones, dos Heavily Ones, enfim, tem tanta classificação dessa galera dos Parshendianos que eu acho que eu vou ter que olhar pra ver se eu tô entendendo tudo direito. Mas essa Raboniel, ela é muito assim, eu percebi que ela é uma personagem que ela quer descobrir muito, ela não tá muito ali pela guerra, pela matança, pelas coisas. Ela quer descobrir o que os humanos estão descobrindo. Que ela mesmo fala que os humanos, eles conseguiram descobrir e evoluir muitas coisas que os Parshendianos, os listeners, a galera toda do lado dela, que é a galera de Roshar, nunca conseguiu evoluir, porque eles não precisavam, eles achavam que não precisavam disso. Então ela é quase como se fosse a Navani do lado oposto. E ela tá invadindo ali com a Venli pra corromper aquela parte que a gente viu em Oathbringer que eles descobriram, que é tipo como se fosse um pilar que ninguém conseguiu descobrir o que é aquilo, é um pilar muito importante que tem ali em Uritiro, a Navani estava estudando, mas não conseguiu descobrir. É um pilar que a Raboniel tá indo lá para poder infundir Void Light, para poder corromper Uritiro. E corrompendo Uritiro, o que ela faz? Todo mundo que é radiante de ideal pequeno, né, 1, 2 ideais, caiu no sono profundo e Uritiro sendo invadido. Ou seja, o pobre do Kaladin, que queria paz, ele não queria ninguém enchendo o saco dele, não queria guerra. É o único que sobra ali pra poder tentar ajudar a galera de Uritiro. Então, até o final dessa parte 2, é mais isso que aconteceu. A gente tem muita coisa importante de discussão da Venli com a Raboniel, que ela fala assim, a Venli fala, se os poderes de fluxos, né, vêm de cultivation e de honra, se tudo isso que a gente tem, que é as surges, que é o termo que ela usa,
é de Cultivation, de honra, por que que a gente segue o ódio? E aí, tipo assim, é umas perguntas assim, que, meu Deus, ou essa menina vai ser morta, ainda bem que ela fez essa pergunta pra Raboniel, que é uma pessoa que responde ela, né? Porque várias possibilidades de ser no processo. Então eu acho que a gente vai ter muita coisa desenvolvida aí com Raboniel e Venli. Eu gosto bastante dos capítulos dela e eu acho que vai render bastante. E uma coisa que eu não tô suportando, que eu falei da parte 1, é o Lirim, que é o pai do Caladin. Gente, eu tenho sérias inclinações de achar que o Caladin era um depressivo momentâneo, assim. Não sei se essa é a palavra, mas eu vou explicar o que eu quero dizer. Ele já tinha depressão antes dele entrar pra ser escravo. O pai dele é uma pessoa extremamente tóxica. Tóxica. Ele quer ditar o tempo todo o que os filhos devem fazer, o que os filhos não devem fazer, porque se você entrar pro exército, você é uma pessoa ruim. Então, assim, ele já criou no Caladinho uma atmosfera ruim, sabe? Eu acho que ele não é bom. Eu não gosto do Lirim. Então eu acho que o Caladin já tinha essa depressão antes e que foi piorada com o tempo, entendeu? Porque, gente, na hora que o Caladin tá tentando defender os amigos dele ali no consultório médico com a invasão que Venli tá fazendo junto com o Raboniel, e todo mundo morrendo e todo mundo correndo, ele tentando salvar o Teft de ser levado, né, que eles estão juntando os radiantes tudo num lugar, e o pai dele simplesmente falando, ah, não, deixa que leva, tipo, não tô nem aí, ou seja, o pai dele sem honra nenhuma, né? Ele é uma pessoa assim, que qualquer pessoa que tiver no poder, não tô nem aí, desde que eu esteja fazendo meu trabalho, que é ser cirurgião e salvar vidas. Então, assim, nossa, me irrita de um jeito. E o pobre do Caladin sempre fica mal quando o pai dele tá mal. Deus, gente, hoje não tá sendo meu dia, pelo amor de Deus. Toda hora a gravação para, misericórdia, Jesus. Não posso nem xingar o Lirim, que já tá tudo caindo. Meu Deus, eu não sei nem onde eu parei, nem o que eu falei. Acho que foi só a consideração final, gente, que eu não consegui falar. E os interlúdios. O interlúdio é do Mosh, tem nada pra falar disso, acho que é ele conversando ali com o Odium, né? E o interlúdio que eu mais gostei foi o da Lift. O espreno dela, que é o Window, acho que esse é o nome, ele acha uma flauta, né? Ele acha, não, tem ali no meio das coisas dela uma flauta. E essa flauta, provavelmente, é a flauta que o Royd deu pro Caladin e o Caladin perdeu. Será que ele perdeu ou a Lift roubou? Porque a gente sabe que Roshar inteira é baseada em cor e em ritmos, né? Eles conversam em ritmos, os Pashindianos. Os humanos é que não são dali. Então eles não escutam esses ritmos. Mas assim, essa flauta foi dada pelo Royd. Eu tenho pra mim que tem coisa aí. E outra, acho que a última coisa que eu queria falar é do Adolin, que eu tô amando a interação dele com a Maia, que é a espada dele. Ele é um fofo. Amo o Adolin. Eu quero que ele continue ali sem ser um radiante. Se ele virar radiante por conta da espada dele, tudo bem. Mas eu não queria que ele fosse radiante. Eu gosto dele do jeito que ele é. E eu gosto de como ele se prova o tempo todo que ele é um fashionista. Mentira. De como ele se prova o tempo todo que ele não precisa ser um radiante pra ser uma pessoa excepcional. Ele tá saindo ali das amarras do pai dele. E eu tô achando isso incrível. Hello, pessoal. Decidi fazer uma entrada aqui na parte 3. Eu tô viajando e trouxe o Kindle, tá? A parte 3, eu ainda não dei entrada nenhuma nela. Eu falei da parte 1, parte 2. E eu prometi pra vocês que ia ficar meio que num formato de vlog, né? Vou tentar fazer um formato de vlog pro resto aqui desse vlog. Mas o que tá rolando? Eu acabei de ler o capítulo 50 e... Entre os 52, 51, 52 e 53, a gente tem um capítulo que a Jasnah aparece ali numa mesa de guerra, sabe? Enquanto o Dalinar tá lá também. E aí, tem uma pessoa em específico aqui, que é o Grão Príncipe. O Grão Príncipe Rutar. Ele é um dos Grão Príncipes lá que não aceita muito a Jasnah no poder. E a Jasnah vai lá, junto com o Royd, e simplesmente mata ele. E fala pro Renarin assim, Renarin, vem cá, vem curar esse desgramado aqui, porque eu acabei de fazer um ponto. E ele não precisa morrer, ele só precisa entender meu ponto. E Jasnah, minha mãe, rainha, gente, maravilhosa. O mais interessante é que a Jasnah tá assim com o Royd, gente. O que tá acontecendo? Esses dois aí, ó, juntinho demais, tá? Mas gostei muito, porque ela vira e fala assim, o Brutar começa a falar um monte de abobrinha, aí ela vira pro Royd e fala assim, Royd, pode começar. Aí ele faz um comentário muito... falando muito mal do Rutar. Aí ela vira e fala pra ele, Harda, tipo,
piora. Aí ele vai lá e continua o comentário, piora o comentário. Aí, de novo. Aí ele, gente, sério. A honra do cara foi lá no chão e acabou no chão quando ela enfiou a espada na garganta dele, né? E aí vem o Renarin pra poder ajudar ali. Não precisa morrer, ele só precisa ser humilhado, né? Já está humilhando pessoas. E aí a gente entra no capítulo 52, que é um capítulo da Venli barra Eshonai. Mas eu acho que é aquele capítulo antigo, né? É aquele capítulo 6 anos antes, 6 anos e alguma coisa antes. E esse capítulo tem uma pessoa em específica que é a mulher aqui, uma mulher que pega a Venli e fala para ela assim: "Ah, você não sabia das outras formas", uma humana falando pra Venli, né? "Você não sabia das outras formas de poder e tal". E aí a Venli fala assim: "Mas você é humana, como é que você sabe disso?". E o nome da mulher é eu vou deixar, ó, vamos pronunciar. Exindweth. Gente, eu não sei falar o nome da mulher. Axindweth. Aposto que é alguém que a gente conhece, mas que a gente ainda não viu com esse nome, ou alguma coisa assim. Gente, meu cabelo não para, eu cortei o cabelo. E ele não para quieto no lugar ainda. E aí, ela fala assim: olha, você deveria saber um pouco mais das formas, né? Eu tô olhando pra baixo que eu tô lendo aqui. As formas de poder. E aí ela deixa uma gema, blood red, tipo vermelho sangue, né? Deixa uma gema vermelho sangue e fala para ela abrir quebrar essa gema no meio da tempestade. Ou seja, eu tenho pra mim que agora nesse livro a gente já tá vendo muita coisa que o Gavilar já sabia e que às vezes ele não contou pra gente. A gente não sabia desde o início da história. Então eu quero saber até que ponto o Gavilar estava infernizando aqui nessa parte, se foi ele que começou toda essa revolução além da morte dele. Então, vamos ver. Vou começar agora o capítulo 53, que é dentro dessa parte 3. E vamos ver. Se acontecer alguma coisa interessante, eu venho e faço outro take. Mas se não acontecer nada interessante, eu venho aqui pra falar no final do take. O capítulo 60, que é o capítulo da Venli, que ela encontra o Relaine, que é o único Parchment também que existe, Listener, né? Que não é a Venli. Então ela encontra ele e depois ela vai para o lugar que a Raboniel tá. Gente, Raboniel, para começar, que para mim ela tá ali, ela não tá ali para poder ajudar os Fused, para poder ajudar a galera. Ela tá ali pelo estudo. Eu acho que a Raboniel é a Navani dos Fused. Então, gosto muito dela, gente. Ela tá assim, ela tá lá infundindo o negócio no nódulo, né, que fica ali do lado de fora por conta da luz das tempestades, né, por conta das tormentas, que é usada pelo Sibilin. Só que ela não tá nem aí se ela não consegue resolver as coisas dela, entendeu? Ela tá ali só porque ela tem que estar ali. Se o Caladin vai lá e atrapalha ela fica assim: ai, beijo, tá bom, tá tudo bem, aprendi uma coisa nova aqui, tá tudo certo. Então ela é a Navani do lado de lá. E aqui a gente tem um capítulo que ela encontra uma Raze, né? Pelo que eu entendi é ele, que é dos Ghost Bloods, né? E ele vira pra Raboniel e fala assim, ele entrega uma criança, né, numa gaiola, aí a Raboniel fala, eu não quero nenhum tipo de escravo. Aí ele fala, isso não é um escravo. Mas se você realmente encontrar Cultivation, você perguntaria pra ela por que ela fez um Edge Dancer que não usa luz das tempestades, que usa Life Light, que é luz da vida, né? Gente, é a Lift. A Lift é diferente. A gente já sabia que era muito estranho ela ter que comer pra poder ter os poderes, mas assim... E eu tô aqui atualmente em... Deixa eu ver aqui, voltar pra página... 60%, gente. Assim, hoje é dia 2 de dezembro. Lembra que eu tinha falado que eu ia tentar terminar de ler até dia 6? Pois é, vocês não estão sabendo, mas esse vlog deve sair bem mais pra frente. Mas, quando você estiver vendo esse vlog, provavelmente eu já vou ter voltado da Disney. Eu tô preparando uma viagem e essa viagem meio que entrou no caminho. E também tiveram algumas publicidades que entraram no caminho, mas é sempre bom quando entra uma publicidade, né, gente? A gente gosta de ganhar dinheiro, às vezes, para ler coisas que a gente gosta. Então, acabou que eu me atrasei um pouquinho. Se eu não conseguir ler muito até o dia 5, que é o dia que eu vou viajar, eu vou ler no avião indo para lá. Então, por isso que eu acho que esse vlog vai sair só depois que eu voltar de viagem.
Então, assim, agora, com 60% que eu tô lendo, eu vou tentar dar o maior gás possível, chegar em 70, 80%, que aí eu posso acabar esse livro no avião, entendeu? Que esse que seria o objetivo. Porque eu comprei ele no Kindle, né? E eu tenho ele aqui no Kindle, então facilita não ter que levar aquele calhamaço. E se você tá vendo esse vlog depois, o que é provável que tá acontecendo, eu vou estar lá no lançamento de Wind the Truth. E é um dos objetivos que eu quero, sabe? Eu quero estar no lançamento de Wind and Truth e poder comprar na livraria. Ou pelo menos pedir ele e ele chegar em casa no dia do lançamento. Vocês têm noção que eu não vou precisar importar o livro? Na verdade, eu me importei para os Estados Unidos para poder comprar o livro. Mas assim, gente, vai ser uma experiência muito legal. Eu acho que. Vamos ver se eu vou continuar o vlog com vocês. Acho que eu vou continuar o vlog, mesmo que eu esteja no avião, ou mesmo que depois que eu desça do avião eu comente um pouquinho sobre o livro. Tentei fazer esses takes um pouquinho mais diferentes no meio do vlog, dentro das partes, porque eu acho que é mais esse tipo que vocês querem. Mas eu confesso que ele é um pouco mais chato de fazer, tá? Porque você tem que editar vários takes pequenininhos e depois juntar tudo. Ai, que preguiça. Mas tudo bem, né? A gente faz isso daí porque vocês preferem. Vocês me contam se vocês preferiram o início desse vídeo, que é eu sentando e falando, ou se vocês estão preferindo agora que eu tô fazendo essa parte 3, eu acho, dessa forma mais picotadinha. Mas assim, gente, outra coisa que também que eu queria falar da parte anterior, que eu falei da Jasná, Janaína e Asná, é, do Royd, né? Que ela pegou e sentou a espada na goela do outro cara lá. Gente, é um romance entre o Royd e a Janaína? É isso mesmo? Depois que eu falei isso com meus amigos, eu falei assim, nossa, adorei aquela parte. Aí o pessoal, é um romance? O pessoal falou assim, ah, não, eu gosto dos dois juntos. Como assim os dois juntos? Isso é um romance? Não sei, ainda não sei se é um romance não, gente. Tô ainda tentando investigar aqui, tá? Vou contando pra vocês. Olá, vlog. Isso daqui tem poucos dias que eu conversei com vocês. Finalizei a parte 3 aqui de Rhythm of War. Como eu tô lendo ele no Kindle, eu acabei perdendo um pouquinho aqui da noção de onde eu tô. Mas tá lá 70%, então estou achando bem interessante. E como eu finalizei a parte agora, né, a parte 3, eu finalizei ontem de madrugada, gente, já tô desse jeito. Tô correndo pra caramba. Gente, eu tô correndo muito, você não tem noção. Hoje é dia 4. Eu tô indo viajar hoje de madrugada, amanhã de madrugada, né? 3 horas da manhã eu tô saindo aqui de casa. E eu tô aqui, ó, vocês conseguem ver, tá acabando. Minha meta é acabar isso aqui no avião, colega. Tipo assim, eu vou ter horas pra poder ficar lendo. E aí eu quero acabar tudo isso, tá? No avião. Vai dar? Não sabemos, mas tentarei. Enquanto eu vou falando, tá? Eu vou arrumando algumas coisas aqui da minha unha, que eu tenho que fazer unha, hoje tem que dar tempo de fazer tudo. Então, vamos conversando enquanto eu tô fazendo aqui, escolhendo as cores e etc. A gente conversou da Lift. O que aconteceu até agora com ela é que ela tava lá na torre, né? E aí tinha a bendita da flauta, que tá lá, que eu tô encucada com essa flauta até agora. Ela apareceu uma vez, mas eu tô encucada com ela até agora. Aí tinha essa questão aí da Lift. E aí, a Lift foi presa pela Raboniel ali. Raboniel que prendeu ela? Não, o Maisry. Maisry? Gente, os nomes são muito difíceis. O cara lá do Ghost Bloods. Prendeu ela, do Sangue Espectros, né? Prendeu ela. E aí, ela tá numa gaiola. E aparentemente a Raboniel tá conseguindo tirar Life Light dela. E, gente, eu me senti a pessoa mais burra do mundo. Porque esses são 3 deuses. Tem Void Light, que é do ódio. Tem Stormlight, que é de honra. Por que eu não pensei que existia um terceiro jeito? O terceiro tipo de luz, que é a Life Light, que é de Cultivation. Cultivação, que ficou a tradução. Eu não sei por que eu não pensei nisso antes. Pois agora tá pensado. E isso me lembrou muito Mistborn, que também tem 3 tipos de coisas lá. Enfim, não sei se tem conexão, tá? Mas tudo na Cosmere é meio conectado. Então vai que. Mas me lembrei bastante de Mistborn. E aí, tem isso que a Lift tá presa, a pobre da Lift. A Navani tá entregando tudo. Tudo. Assim, Navani, vencedora desse livro. Esse livro tá sendo sensacional. Navani, assim, destruidora. Também tem Jasná lutando na guerra com o plate dela, né, com a armadura.
Jasna esconde tanta coisa, gente, que, sério, que ódio que eu tenho dessa mulher. Eu tô aqui procurando e não tô conseguindo fazer nada. Eu acho que eu vou pintar de vermelho. Mas um vermelho que eu sou apaixonada, que chama Maçã do Amor. Eu tenho vários vidrinhos dele e agora eu não tô conseguindo achar um bendito vidro do que eu quero. Achei, esse daqui. Jasna entregando tudo, né? Como sempre, diva. O Dalinar, gente, eu tô achando que o Dalinar tá muito de boa. Que o Uritiro tá sendo colonizado, invadido. Ele tá muito de boa, gente. Eu falo assim, gente, como assim? Reage, meu filho. Reage, ele não tá reagindo. Então, eu tô achando bem estranho essa questão aí dele. Mas vamos ver o que vai dar. Eu acho que esse livro... Ah, tem um comentário também que eu tava fazendo. Eu tava rindo ontem sozinha. E aí, eu contei pro Lucas isso. O Kaladin tá tão depressivo nesse livro. Mas tão depressivo. Ele tava assim, o pobre tava querendo ficar em Uritiro pra não se enfiar em batalha lá junto com o Dalinar, né? A batalha encontrou o Kaladin. É aquele negócio, o Kaladin, em todos os livros, e nesse específico, ele assim, eu vou finalizar a minha vida. Eu vou finalizar a minha vida. Super depressivo, pulando do penhasco igual o Caminho dos Reis. E aí, quando alguém tenta finalizar a vida dele, ele não aceita. Aparentemente, pro Kaladin, só serve finalizar a vida dele se for ele. Porque nunca vi uma pessoa tão estupiada da... Tipo assim, conseguir viver tanto. Porque... Conseguir viver tanto, assim... conseguir resistir tanto, porque se fosse uma pessoa que queria desistir da vida, ele já tinha desistido. Então isso me dá esperança de que o Kaladin não quer desistir da vida. E agora, gente, pelo que eu estou vendo aqui no livro, a próxima vez que eu vou conversar com vocês vai ser ao final do livro, tá? E como eu vou viajar, não posso garantir que eu vou gravar no avião pra vocês as minhas reações e etc. Aí vai ficar um pouco prejudicado nesse sentido, tá? Peço perdão a vocês. Mas eu venho aqui com certeza comentar o final do livro. Olá 2025! Esse vlog é um vlog eterno, que começou em novembro e vai terminar em fevereiro, galera! Quer dizer que eu demorei pra poder ler isso daqui? Não, quer dizer que eu só não gravei a parte final do vlog e vim fazer isso aqui com vocês, mas primeiro um golinho aqui no meu copo maravilhoso do meu Clube do Livro aqui de Belo Horizonte, com a minha ordem de cabelos radiantes, que são os Will Shapers. O que aconteceu de lá pra cá? Deixa eu atualizar vocês da vida, o que rolou. Eu tava com aquele projeto do Brandon, né, de ler até Rhythm of War, até dezembro, né, pra poder finalizar e tal, já começar o Wind and Truth. A verdade, gente, é que eu finalizei Sacramentadora, comecei no Gás com esse daqui, e até finalizei ele um pouquinho depois ali do lançamento de Wind and Truth, então ele ficou um pouco pra frente ali do dia 6. E eu estava amando esse livro. Esse livro aqui é o melhor de todos, eu acho que até agora. Eu amo Palavras de Radiância, mas esse daqui, sabor. Enfim, esse não era o problema, gente. O problema foi que, como eu viajei, a parte 3 e a parte 4, ou a 4 e a 5, não sei, eu acho que a 4 e a 5, ficou um pouco prejudicada em relação a updates. Você viu aí, eu acho que a parte 3 eu fiz ela mais com o que ia acontecendo, e agora eu vou finalizar esse vlog dessa forma, de sentar e conversar um pouquinho com vocês do que rolou ao final do livro, em vez de ter reações. Eu terminei ele em dezembro, eu matutei ele, eu vi vários vídeos, eu digeri ele, então eu acho que agora eu vou poder falar muito melhor pra vocês. Esses dias eu passei as marcações pro livro, porque como eu li ele em e-book, porque eu tava viajando, metade dele ficou sem marcação, o que me deu uma vantagem muito grande, porque eu consegui anotar coisas para conversar com vocês. Outro interessante ali da parte 4 é que a gente vai ver que o Renarin, ele é um ponto cego em toda essa trama que tá rolando ali com ódio. Porque o Renarin, ele é diferente, e a gente veio descobrir um pouquinho mais pra frente o que é de tão diferente nele assim. Mas eu vou me ater aqui à parte 3, depois a gente volta nessa parte. É o seguinte, gente, o Renarin, ele tem essas visões, mas não necessariamente essas visões são visões ruins. Até porque o ódio não tem controle sobre ele, então todas as pessoas que estão perto do Renarin, o ódio não consegue prever o que essas pessoas vão fazer. Exatamente pela imprevisibilidade do Renarin. Porque uma vez que ele vê a predição do futuro, ele pode simplesmente mudar cursos de algumas coisas para que aquilo não aconteça. Então, isso é bem interessante ver. Tem todo o esquema ali do Gliss, que é o espreno dele, né? Que é um espreno que já a Nak tocou, né? Então, ele seria meio que um espreno corrompido.
Então a gente tem ali toda essa questão do Renarin, que eu acho muito interessante. O Renarin é um personagem que a gente não tem muito coisa do que tá rolando com ele. Eu não sei, eu acho que eu sinto que ele vai ficar para um segundo plano. Talvez o Brandon desenvolva ele em outros momentos mais pra frente, não sei. Mas eu sinto que ali tem certas coisinhas que a gente tem que prestar atenção, sabe? Porque ele é uma pessoa, um radiante diferente dos outros tipos de radiante. Então, essa é uma parte que eu acho vale a pena falar, porque lá no final, quando a gente tá pensando também no Relay, eles têm uma conexão ali com o tipo de espreno. Acho que a parte 4, ela é mais essa parte mesmo, não tem muita coisa, eu acho que é um momento do livro que vai começar a acender lanche da parte 5 pra frente, sabe? Então ele deixou uma parte, vamos introduzir e aí a gente vai pegar fogo. E, gente, pegou fogo, pegou muito fogo. Essa parte da parte 5, a gente vê a Navani e Raboniel muito juntas uma da outra, sabe? E chegando a conclusões, e eu confesso que explicar pra vocês todas as conclusões que Navani chegou nesse processo com o Raboniel é até complicado pra mim, entendeu? Porque elas vão fazendo descobertas, aí a Navani vai por um ângulo errado, aí ela volta, não é assim, aí ela encontra o ritmo certo, o ritmo da torre, etc. Enfim, tem várias coisas acontecendo ali que são interessantes pra trama, mas que no final das contas, eu acho que o que mais importa é onde isso levou, entendeu? Porque a Navani, nesse livro, ela ficou o livro inteiro fazendo pesquisa, né? E foi um livro que depois eu vim a descobrir, gente, que as pessoas não gostam tanto assim de Rhythm of War. E eu fiquei tipo, galera, vocês estão lendo esse negócio certo? É um dos melhores livros pra mim, porque ela gasta tempo com o mundo. Eu queria saber do mundo, eu queria saber como é que funcionava. Eu gostei do fato da Raboniel falar que, como os humanos eles são os intrusos, né? Os listeners, eles nunca pensaram em se desenvolver e descobrir coisas do próprio mundo, enquanto os humanos sempre quiseram desenvolver, sempre quiseram procurar coisa a mais, saber mais. Então a Raboniel se junta com a Navani, tudo bem que ela meio que dá uma facada nas costas da Navani depois, né, no sentido assim, não, eu sou sua amiga, mas depois ela vai lá e, estou sabendo desde sempre que você está conversando com o sibling aqui da torre, e eu tô escutando tudo, entendeu? Eu tô escutando tudo, eu tô descobrindo tudo. Então, assim, a Raboniel é um sentimento, assim, de amor e ódio. Mas mais amor, porque eu entendo tudo dela. Toda aquela questão da filha dela, deles descobrindo ali a questão da adaga, o tipo de luz que tem que usar, enfim, e ela dando paz à filha dela, foi uma parte, assim, que eu entendi o que tá rolando, eu entendi. Ela queria parar o ciclo, parar os renascimentos, né, o tempo todo. Então, eu gostei muito da Raboniel, e agora, como a gente já tá no final, eu já vou soltar os spoilers da parte 4 e 5, tá, gente? E ver o final dela foi triste pra mim, triste! Assim, triste pra mim, que adoraria conversar, que adoraria continuar vendo o ponto de vista dela das coisas, e porque ela é um dos Fused mais legais de todos, mas feliz por ela, que talvez ela também queria dar fim a essa eternidade dela, sabe? Ela não aguenta mais também, mas saber que ela, que é uma das melhores, não sobrou pra contar a história, sabe? Me dá um pouco de tristeza, mas pelo menos ela conseguiu chegar ali em uma parte em que ela se sentiu satisfeita. Ela deu fim à filha dela, ela deu fim a tudo que ela não gostava, entendeu? A tudo que fazia com que a filha dela sofresse, que ela sofresse também, no final das contas, e isso deu paz pra ela. Então foi bom ela ter ela morrer após essa paz, né? Gente, sensacional a parte da Raboniel. A Lashwi, também gosto muito dela, que é a que luta com Kaladin bem no início do livro. Ela, na verdade, acho que desde o livro passado, eu não sei, Sacramentadora mistura um pouquinho na minha cabeça já. Mas ela luta com Kaladin ali, ela é uma das mais justas, eu acho que esse daí tá nesse livro mesmo. Uma das mais justas e tal, eu gosto bastante. E eu gostei muito do desenvolvimento dos Fused, Heavily Ones, Deep Ones, enfim, tem vários tipos de nomenclatura para todos esses, mas vão colocar tudo nos parchendianos, parchemanos, tudo aí. Eu gostei muito desse desenvolvimento, eu gostei muito de ver o desenvolvimento da Veiley. O pessoal odeia a Veiley, mas a Veiley é uma das minhas preferidas. Porque assim, gente, imagina você descobrir que você foi manipulada
pra criar a maior guerra de todos os tempos. Que você soltou uma galera aí que não deveria ter sido solta, que você acreditou na lábia de outras pessoas, entendeu? E depois você vê de mãos atadas. Até esse livro, acho que o início dela, ela achava que ela era a última listener de todas. Até ela achar o Relaine, que também não gosta dela. Então, assim, ela é a... Ninguém gosta dela. A não ser, eu acho que a Lashri e a Raboniel, que também gostava dela. Mas, assim, de resto, a pobre tá... no ruim, entendeu? No ruim. Eu gosto dela descobrindo os poderes dela. Eu gosto do fato que ela é Will Shaper. Minha ordem. Então por isso que eu tô passando pano pra ela. Não sei, talvez seja. Então eu passo um pouco de pano pra ela. Porque a ordem dela é uma ordem que quer liberdade. Enfim, é tudo que ela quer agora no momento, né? Ela tem uma parte no livro que ela tenta que a Lift tá trancada, né? E aí ela tenta fazer o juramento dela, que ela ajudaria aqueles que não podem ser ajudados, alguma coisa assim. E aí a palavra, logo embaixo vem assim: suas palavras não são aceitas. Ou seja, não adianta você falar da boca pra fora. Você tem que fazer o que você tá falando. Então ela vai levando muito soco até ela aprender como é que ela tem que fazer as coisas. Eu vou tentando falar por núcleo, porque aí fica mais fácil de eu fechar o núcleo e começar outro núcleo, tá? Então ainda no núcleo da Navani, pra finalizar, a gente vê que o Gavilar estava enfiado em muita coisa. Talvez as coisas que a gente está descobrindo agora eram coisas que o próprio Gavilar já sabia desde o início de Caminho dos Reis, entendeu? Então toda essa questão aí da faca que consegue matar um arauto e etc., isso é conhecimento que a Navani acha que o Gavilar já tinha desde lá do início. Então é muito interessante ver, quero muito ler o prólogo de Wind and Truth. E depois eu queria muito ler os prólogos, que são esses primeiros capítulos que se passam na morte do Gavilar, em sequência, sabe? Depois ler todos eles, pra você ver todos os pontos de vista que se juntaram ali, sabe? Então, ou seja, Gavilar era um grande filho de uma mãe, que ninguém tira isso da minha cabeça, que ele era muito ruim mesmo, ele já era ruim com a Navani, ele ia ser péssimo com a Jasnah também, se ele ficasse vivo. Enfim, o Elhokar, tadinho, ainda bem que ele nem viu o que o Elhokar arrumou, porque era um péssimo rei também. Então a gente viu toda essa questão aí do Gavilar e fiquei com uma pulguinha atrás da orelha em relação a todo o resto. Ali no final do livro, ainda na torre, a Navani tem uma das melhores falas de todo o livro, de todo o livro. Com essa toda a situação aí da Raboniel, tentando pegar todo o conhecimento que a Navani pegou para poder aplicar contra a Navani, contra a galera toda, chega o Moash. O Moash! Que ódio que eu tenho desse homem, na moral. Ele chega lá pra tentar matar a Navani, aí a Raboniel fala assim, ah não, vai tentar ir atrás de outra pessoa antes, porque depois você vem aqui com a Navani e tal. Gente, Navani, a Raboniel, né, pelo menos tenta ali, a pobre da mulher agonizou ainda, porque não tinha o suficiente pra poder matá-la de fato, né. E depois o Moash volta, a Navani fica desesperada pedindo o Sibling pra poder fazer a conexão com ela. Vem, faz o bonde, vamos fazer essa conexão, deixa você virar meu espreno. E o Sibling, não. Gente, eu acho que o Sibling quase preferiu morrer a de fato fazer o bonde, né? Só que a Navani começa ali a usar os ritmos e etc. E ela tem essa ligação com o Sibling, né? E agora ela se torna basicamente a torre. Então ela tem visão de tudo que tá rolando na torre. E, gente, ela simplesmente, na hora que ela tá ali no embate com o Mosh, ela fica fula da vida com ele e fala a melhor frase de todas. Journey before destination, you bastard. Ou seja, seu bastardo, jornada antes do destino, e aí explode e deixa o Mosh cego. Yes! Assim, eu não sei como é que isso vai rolar no resto do livro, mas que ela foi badass, ela foi. Isso até porque o Moash, antes disso, matou ninguém mais, ninguém menos do que o Teft. Gente, quando eu li essa parte, o meu olho estava carregado de lágrimas. Eu lembro que eu estava voltando no avião pro Brasil, dessa minha viagem que eu fiz, e eu estava finalizando o Rhythm of War. Gente, quando ele mata o Teft, o avião pousando,
Sabe quando o olho começa a carregar as lágrimas, assim? E aí, se eu piscava o olho pra lágrima sair pra eu continuar lendo, sabe? Eu tava tipo assim no Kindle, vai meu filho, vai. E eu, não, Teft, não. Eu olhava pro Lucas, meu marido, tipo com a cheio d'água. O Teft se foi, mas se foi sabendo que ele era amado, sabendo que as pessoas se importavam com ele. Assim, Caladin entrou em surto, mais surto. Porque se é uma pessoa que sofre, é o Caladin. Desde o início desse vídeo, eu falo isso pra vocês. Ele não foi pra guerra com Dalinar pra poder ficar quieto no canto dele. E aí o que rolou? A guerra foi até o Caladin. Então, pois é, né, meus amigos? Pois é, Caladin sempre se ferrando. Mas ele ali, nesse surto do Teft morrendo, ele tem uma visão com o Tien, que é o irmão dele, né? E aí ele consegue o quarto ideal, que é nada mais nada menos do que a armadura, que é formada por espreno. Gente, essa cena dá vontade de emoldurar e colocar na parede, de tão linda que essa cena é. Ele fazendo a paz ali com as decisões dele, o Tien conversando com ele, enfim. Gente, é perfeito, apesar do Mosh ter ferrado tudo aí, pelo menos ele saiu um pouco vingado com a nossa mãe Navani, cegando ele. Então, assim, fiquei com raiva só dessa questão aí do Teft, mas, gente, Brandon Sanderson mata gente de tudo quanto é jeito ele mata, né? Então, a gente não pode se apegar muito, ainda não li Wind and Truth, mas imagino que alguém aí vai também de arrasta. Enfim, mas fica aí essa Navani maravilhosa e o Caladin com a armadura maravilhosa também. Eu sinto também que todas as aparições que o Royd teve, o Riso, teve aqui nesse livro, foi a terapia da galera. Ele apareceu pra Shallan pra fazer terapia, ele apareceu pro Caladin também. Então, assim, toda a parte terapêutica foi o Royd aqui nesse livro. E aí a gente vai pro núcleo da Shallan, Adolin, Maya, lá em Shadesmar. Shinovar, outro canto, em Shadesmar. Inclusive, que esse foi um dos núcleos que mais o pessoal deve ter reclamado de Rhythm of War. Que esse núcleo, sério, ele não deve ter 100 páginas. Total, no livro inteiro, de um livro de 1000 e tantas páginas, ele não deve ter 100 páginas do núcleo do Adolin. Que ele tá lá no julgamento, aí ele vai se oferecer para poder ser julgado com todas as... como toda a população, não, toda a humanidade e tal. Aí a Shallan discutindo se mata ou não mata. O juiz, que na verdade a gente vai descobrir que ele é o Kalek, que é um arauto também, que tá meio que se escondendo lá, enfim. Tem toda essa treta aí, e a gente fica sabendo que o Mraize pede pra Shallan matar nada mais nada menos do que um arauto, e a Shallan vira e fala assim, pois não vou matar. E é isso. Então, tem coisa aí que vai acontecer. A gente tem uma parte muito legal desse livro, que foi a Maya, quando eles estão julgando lá o Adolin, e aí ela começa a falar, ou seja, e ela vira e fala que ele não pode ser julgado pela decisão que todos os Esprenos fizeram. Ou seja, eles fizeram um sacrifício junto com os radiantes deles de morrer, né? Não sei se eles estavam ali cientes de que eles iriam morrer, mas eles fizeram uma decisão conjunta. E aí, todos os Esprenos de honra achando que o erro estava nos radiantes matando seus Esprenos, quando na verdade foi um acordo mútuo. Então é bem interessante, muito legal ver essa parte da Maya com a conexão com a Adolin, porque apesar dele não ser um radiante, eu não sei o que o Brandon tá preparando pra ele, sabe? Porque eu gosto desse fato do Adolin não ser um radiante. Porque todo mundo nessa porcaria desse livro já é radiante, gente. Você tem que ser bom em alguma coisa sem ter poderzinho. Entendeu? E o poderzinho dele é a Maya, que é a espada dele. E gosto muito dela, queria muito ver continuações aí do que vai rolar com isso. Porque, aparentemente, eles não são tão ocos quanto a gente achava que era. E outra coisa que a gente descobriu também, pois Shallan matou um espreno dela antes. Ela tem 2 espadas fractais. Por quê? Simplesmente, o padrão não é o primeiro espreno que ela fez a ligação. Ela tinha outro espreno. E aí eu fiquei assim... por isso que é louca. A Vel foi criada ali exatamente para poder criar essa barreira de tudo que aconteceu, mas aí ela tem 2 espadas fractais e eu fiquei tipo, tá bom então. A louca tá mais louca ainda. E tem a questão do cubo também, né, que o padrão usa para conversar com o Royd, o It. Então, tem toda essa questão ali nessa parte do livro de Shadesmar.
que eu gostei, achei interessante, mas eu entendo por que o pessoal critica que tem pouco desse núcleo, porque realmente tem. Mas eu acho que se for pra encher linguiça, eu sou da seguinte coisa: se for pra encher linguiça, não encha linguiça. Me dá poucas inserções desse núcleo, mas não enche linguiça. Vamos comparar com Guerra dos Tronos, a série. Não Guerra dos Tronos, desculpa. Casa do Dragão, a série. Aquela série, a segunda temporada, em que o Daemon fica a temporada inteira dentro de Harrenhal, ele aparecendo em todos os episódios e fazendo absolutamente nada a não ser louco, não acrescentou em nada. Poderia ter sido o primeiro episódio aparecendo ele, um no meio e um no final, que ia dar o mesmo impacto de Daemon estar em Harrenhal do que ele aparecendo todos os tempos e a gente ficando enjoada daquele núcleo. Então eu achei muito boa a decisão do Brandon em não saturar o núcleo de, se não tem nada a acontecer, não coloque as palavras na página a mais. Voltando um pouquinho lá na parte que a gente tinha falado dos esprenos do Renarin, tem um outro espreno que faz uma ligação com o R'hllane, né? E esse espreno também é um espreno tocado pela Jat Anat. E esse, teoricamente, é um espreno de honra e também de ódio, né? Porque ele é tocado pelos dois. Então eu queria ver como é que isso vai reagir depois, mais pra frente. Porque parece que a Anat tá tramando pelas costas do ódio, mas ao mesmo tempo, se ele descobrir, ele ferra ela. Enfim. E aí a gente vai pra parte do Odium / Taravangian. Gente, e se eu contar pra vocês que lá em Sacramentadora, se você viu esse vlog, você sabe, se você não viu, pode voltar e ver. Eu falo que eu levei um spoiler quando eu tava lendo no meio de Sacramentadora, um spoiler do final de Sacramentadora. Pois esse spoiler não era do final de Sacramentadora, era do final de Rhythm of War. O spoiler que eu peguei no Coppermind foi que o Taravangian era agora Odium. Então, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não sabia como. Tem toda uma questão ali com a Nightblood, né? Que ficou Sangue da Noite, tradução em português. Que ela foi usada ali pelo Taravangian. O momento foi crucial em que o Zet chega e o Taravangian é chamado e ele leva a Nightblood, né? E ele mata Odium. E aí o Taravangian vira Odium. E a Cultivation fala que isso era meio que o plano desde sempre, né? Ela tava preparando isso pra ele, que o Rhys era uma pessoa inconsequente, que ela achava que ele era melhor, mas eu tenho muito minhas dúvidas, gente, porque o Taravangian é muito inteligente, e ele sacou que ele poderia enganar uma Shard, entendeu? Então, quem seria ele pra enganar a segunda? Fácil, não é fácil? Pois é. Então eu achei essa parte bem interessante, e esse foi o spoiler que eu peguei. Eu só tinha pegado o spoiler assim, Taravangian, Odium. Era isso que eu tinha pegado. E era do final de Rhythm of War. Mas, tudo bem. Tudo bem. Acontece, mas eu nunca mais entrei no Coppermind pra poder procurar essas coisas, porque eu fico com medo de pegar spoiler. A sorte foi que eu não sabia como isso ia acontecer. E também, relacionado ali a Nightblood, a gente vê que ela dá um tiscozinho numa espada de honra, não foi? Então ela dá uma quebradinha ali, ou seja, Nightblood entrando aí pra poder matar o mal. Amo demais essa espada. Depois de ter lido Warbreaker de novo, releitura agora em janeiro, pela segunda vez, né? Eu percebi quanto eu amo ela e quanto é muito legal ver ela de novo inserida em história, sabe? É muito bacana. E queria saber como é que ela foi parar lá, sabe? A gente teve aqui uma parte também com o Zahel, conversando com o Caladin lá no início do livro. Queria saber um pouco mais. A Azuri já não apareceu aqui nesse livro. Então, eu acho que não é. Ou apareceu nesse livro. Acho que ela não apareceu nesse livro. No final de Sacramentador, ela já dá um beijo, tchau, tchau. Mas queria muito continuar vendo as histórias de Warbreaker no resto do Relatos da Guerra das Tempestades. E a gente vê aqui no final uma coisa usada que também é de Warbreaker. Lá no epílogo, a gente vê que o Royd vai ter uma conversa com o Odium. E até o momento, achamos que ele vai conversar com o Rhys, que é essa pessoa inconsequente, que não pensa, impulsiva, que é o Odium. Só que o Taravangian já tinha matado o Rhys. E é Rhys o nome dele mesmo? Aí eles têm uma conversa, o Royd entra, o Rizzo, né, tem uma conversa ali com ele, e ele percebe, tipo, ele fala, who are you? Quem é você? No final da conversa. E o Taravangian / Odium
ele pega algumas breaths, respirações, em que o Whit, teoricamente, deixa ali as memórias, e eles recomeçam novamente a mesma discussão, a mesma fala. Só que eu tenho muitas teorias em relação a isso. Será mesmo que o Royd ia deixar se enganar assim? Ele não estava tentando fazer com que o Taravanja acreditasse que ele estava bobinho na situação, entendeu? Porque a gente tá falando do Royd, o cara tem zilênios de anos, entendeu? Então, ele com certeza tem algum plano ali. E depois que ele perde, né, essas breaths, essas respirações, ele começa a assoviar e ele percebe que ele perdeu o perfect pitch, que seria o tom perfeito do assovio. Só que, gente, pra ele saber que ele perdeu o assovio perfeito, ele tem que ter percebido que ele perdeu o breath no meio do caminho, entendeu? E uma pessoa velha igual ele não iria perceber que ele foi drenado de alguma coisa, de algum tipo de poder. Então fica aí a pulguinha atrás da orelha, que eu acho que pode ser coisa do riso Royd enganando o Taravanja, ou eu posso estar louca da minha cabeça. Pode ser também bem provável também que eu seja louca da minha cabeça. Então a gente tem o acordo do Dalinar com o Odium, que até o momento estava feito com o Odium Rhys, né? Agora ele tá o Odium Taravanja, que ninguém acho que ainda sabe desse rolê aí. A gente tem o acordo de que vai acontecer o desafio dos campeões em 10 dias, e aí eu acho que o Wind and Truth já é a contagem regressiva, né? Até chegar o desafio ali, o combate deles. Mas estou ansiosa. E, gente, acho que esse foi o vlog maior de todos. Acho que ele ficou maior do que Sacramentadora. Peço perdão ou não, porque eu falei que eu ia desistir desse vlog bem no início. Lá quando eu fiz o vlog, essas entradinhas que vocês viram, e eu falei, acho que eu não tenho material pra poder terminar o vlog, porque, confesso, depois que eu viajei, eu falei assim, gente, será que eu ainda vou lembrar, parte 4, 5, do que rolou? E aí eu postei nos stories e vocês falaram assim, não, você vai ter que postar esse negócio sim. E aí vocês pediram. Então, estou trazendo aqui o vlog, então você tem que comentar nesse vídeo, tá? Você tem que comentar nesse vídeo. Tem que engajar comigo, mandar para um amigo, enfim. E se você tá vendo esse vídeo lá no final do ano, quando foi lançado o Ritmos de Guerra, Ritmo da Guerra aqui no Brasil, bem-vindo, se inscreva no canal, que provavelmente vai ter vídeos aí pra frente de Brandon e Cosmere no geral. Mas, gostei muito desse livro, eu gostei da parte final também, de que o Stormfather, ele deixou a Eshonai ver o mundo, né? Achei lindíssimo dele ter deixado ela contemplar o mundo, visto, né, tudo que ela não viu em vida. Então, perfeição o final desse livro. Quero muito saber se o Wind and Truth vai ser tão bom quanto o Rhythm of War, porque esse daqui tem um lugar especial no meu coração. Eu acho que é isso então, acho que eu já falei demais, esse vlog tá enorme, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.